Começando a nossa aula bônus, compartilhar com vocês o slide para que a gente possa começar. Aqui. Fazendo as pazes com a minha árvore genealógica. Gente, o objetivo dessa aula é a gente trazer para vocês toda uma visão sistêmica da terapia, como isso funciona. Esse exercício, como a gente está fazendo anteriormente, primeiro para o nosso desenvolvimento. Depois, você pode utilizar esses exercícios com outras pessoas. Não tem problema, né? Então, fica aí como uma aula onde vocês vão aplicar em vocês e depois nos outros. Quem é você nessa vida? É uma boa pergunta, né? Você é resultado do teu pai e da tua mãe, resultado dos seus avós materno e paternos, resultado dos seus bisavós e assim por diante. Essa é você. Então, toda a sua herança familiar, tudo que vem do seu sistema, resulta em você. Por isso que é importante esse entendimento e esse conhecimento da sua história, de quem você é. Então, a junção disso tudo é você. Só que nós somos, além disso, um pouco mais. Você é resultado do seu sistema atual de família, do meio em que você foi criado, então, aonde você conviveu, as pessoas que você interagiu, a religião que você teve, a escola que você estudou, os amigos que você construiu. E, além disso tudo, só para complicar mais um pouquinho, você ainda é o resultado de todas as suas personalidades. Você é resultado de cada personalidade que você teve em cada vida passada. Então, esse sistema familiar que eu mostrei anteriormente, imagine isso daqui em cada vida que você reencarnou, e o resultado disso, que é você, é uma personalidade. Então, a gente precisa entender que nós somos muito complexos, muito. Então, a gente tem que entender que não é só o que a gente viveu na nossa infância, tem muito mais, né? Quando a gente nasce, a gente já vem para um processo. E quando a gente se conhece, mais fácil é, né? Por quê? Porque aí você tem um poder, um discernimento sobre as coisas. Então, a gente é resultado disso aqui. Sistema familiar atual, meio em que vive e personalidades múltiplas. Alguma de vocês já viram esse slide, que é o nosso processo reencarnatório, né? Em cada bolinha dessa é uma vida. Então, a gente reencarnou uma vez, duas vezes, três vezes. Em cada vida dessa, a gente foi alguém, a gente teve uma personalidade, a gente aprendeu coisas e teve vivências, né? Isso ao longo da nossa existência. O resultado disso é você hoje. Então, você é a soma de todas essas personalidades. De tudo isso é você. Então, quando a gente olha para o nosso sistema familiar, a gente também tem que perceber que cada pessoa que compõe o nosso sistema também tem o mesmo processo. Imagina o tamanho desse emaranhado, não é verdade? Então, nossa mãe tem todo um processo anterior, né? A gente estava falando sobre mãe aqui no instante com Marlene, e a nossa mãe, que é onde normalmente a gente tem os maiores
problemas, isso é todos, né? É a mãe, porque é a mãe que você normalmente tem mais contato, né? É da mãe que você espera muito mais, e é onde a gente tem ali os maiores atritos, né? Os maiores problemas e também os maiores apoios, carinhos, proteção, né? Mesmo que a gente ache que a proteção é certa ou errada, como é feito, mas tem todo um processo, né? Entre mães e filhos. Então, sua mãe é sua mãe agora. Ela pode nunca ter sido e pode não voltar a ser, né? Então, o tempo que sua mãe tem com você é o tempo da sua idade. E sem manual. Então, assim, ela vem, recebe uma outra vida e precisa dar conta daquilo. Como é que ela vai dar conta? Com o que ela acha que é melhor. Repetindo o que ela achou certo na criação dela e não repetindo o que ela achou errado. É mais ou menos isso que ela vai fazer, né? Por quê? Porque ela não tem essa condição, esse discernimento de qual a melhor forma dela lidar com você e ajustar. Ela vai ajustando isso ao longo da vida. Então, a gente também tem que olhar para esses pais de uma outra forma, a partir de um outro olhar. Leis sistêmicas. Gente, dúvidas, viu? E podem ir perguntando, falando, tá bom? Porque eu adoro interagir e responder. A lei da ordem. Então, para tudo, a gente tem uma ordem, tem uma hierarquia ali a ser seguida. Respeito natural que devemos entregar a todas as pessoas que nasceram antes de nós, na família. A vida chegou a você através delas. Então, como elas são mais velhas, existe aí uma lei de prioridade. Nisso fica estabelecida uma hierarquia natural, em que os mais velhos sempre vão ter e vão ficar em prioridade. Quando a gente inverte isso, a gente causa um desequilíbrio. Então, assim, eu sei que é difícil com os pais mais idosos a gente manter, né, esse posicionamento. Normalmente, a gente não tem tempo, tem que cuidar, né? Então, a gente começa a dar ordem e tira deles a autoridade e o lugar de pai e mãe, eles passam a ser filhos, e a gente começa a ser pai e mãe deles. Aí você tem uma invasão do sistema. O ideal é que a gente faça isso respeitando eles, perguntando antes, não decidindo por eles, né? E claro que se tem aí problemas de saúde, enfim, isso precisa ser revisto. Mas o que eu estou falando é de uma forma natural, né? O que é que você quer? De que forma fica melhor para você, né? E entender que aquele pai e aquela mãe deram o que eles tinham de melhor para você chegar onde você está. Inclusive o pai e a mãe, que tem gente que diz assim, não, meu pai nunca me deu nada, né? Ele lhe deu a vida. Como não lhe deu nada? Né? Então, a gente precisa ter isso muito claro na mente da gente e seguir auxiliando no nosso sistema os mais velhos, dando a eles o lugar deles. Vou dar um outro exemplo para ficar bem entendido isso. Porque quando a gente for para a parte do exercício, é importante que vocês entendam. Então, um outro exemplo. É, um pai morre e o avô vai substituir o pai, né? É importante que ele substitua como avô, né? Então, cadê o meu pai? O seu pai morreu.
Eu sou seu avô e estou aqui para auxiliar, para ajudar financeiramente, afetivamente. Mas eu sou avô, eu não sou pai. Quando a gente se separa e um outro homem ou uma outra mulher vem para a relação. E aí o pai ou a mãe da criança quer que aquela criança passe a chamar o outro de pai e mãe. Olha o processo. Né? Então, a gente precisa ter essa atenção. Quem é meu pai é esse. O outro pode fazer um papel de pai em termos assim, do dia a dia, ou financeiramente, pode, mas não é pai. Então, não trazer essas inversões é muito importante. E a gente observar como isso acontece, né? Outra invasão é quando o pai ou a mãe desconhece, desabilita o outro, né? Então você pode chegar e dizer assim, olha, seu pai não é mais seu pai. Olha tudo que ele fez, né? Então ele não é mais seu pai. Aí você está entrando numa outra lei, que é a lei da exclusão, que a gente vai ver mais na frente. Então, essas questões da ordem, elas são sutis. A gente tem que prestar atenção em como a gente faz isso. Vou trazer uma outra coisa aqui, em particular, que é o processo, por exemplo, de adoção. No processo de adoção, o maior erro que a gente vê na adoção é quando os pais que vão adotar negam a família de origem. Aí você tira daquela criança a base dela. Porque mesmo que elas não tenham conhecido os pais, ela tem pais biológicos. E essa família ela não pode ser negada. E normalmente, o que acontece quando se adota uma criança? Aquela criança vem para compensar algo. Então, aquela criança já chega na família com uma carga que não é dela. Então, ela vem para preencher um espaço vazio, ou porque perdeu um filho, ou porque não pode ter filhos, né? Ela vem ou para suprir algum tipo de carência da família, né? Do pai ou da mãe. Então, ela já vem com uma carga muito grande. Essa criança, gente, é importante que ela reconheça a família dela de origem e que os pais que estão adotando tragam essa criança pertencendo ao sistema e não como forma de substituição de algo, porque aí se inverte, né? Normalmente você vê nessas famílias a criança que é adotada vai crescendo e ela passa a cuidar do pai e da mãe, como se fosse pais, né? Então, como se fosse pai ou mãe daquele casal. Então, há uma inversão aí, né? E diz, olha, você vai cuidar da gente, né? Frases desse tipo. Então, na adoção, isso é muito sutil e precisa ser trabalhado. Então, assim, quando eu vejo essa criança que eu estou adotando, o que é que eu enxergo, o que é que eu sinto, por que eu estou adotando realmente essa criança? Porque você está lidando ali com uma vida. Alguém quer perguntar algo sobre isso ou conhece algum fato, Mônica? Érica, não é nem em relação à adoção. Em relação à adoção, eu já percebi que isso realmente acontece, assim, em relação a dois casais que eu conheço, que eles tiveram filhos, uma porque ela não podia ter filho, e o outro casal porque eles não queriam ter filho e terminaram adotando. E no decorrer do tempo, isso ficou assim, bem percebível. Um não queria que a menina conhecesse os pais biológicos, a mãe biológica, no caso, né?
ela assim, se sentia frustrada com isso, principalmente porque ela não podia gerar, e o outro começou a colocar essa culpa quando ela chegou a uma determinada idade dela ter que olhar para eles porque eles cuidaram dela. E em termos de pais, quando chega assim, uma determinada idade que você cuida, eu tenho observado isso na minha mãe, né? A minha mãe hoje ela está com 80 anos, além de ela ter as comorbidades dela de pressão, diabetes, ela já saiu da parte de demência, ela já está entrando realmente no fator de Alzheimer. Mas o interessante é esse, tem momentos que ela se faz assim, totalmente dependente de mim, para tudo. Mas em determinados momentos, e sempre eu respeito, eu sempre procuro fazer as coisas conforme o gosto dela, os costumes e a maneira como ela fazia. Mas tem horas que ela faz, não. Quem manda na minha casa sou eu. Quem faz, assim, eu não aceito isso, né? E eu acho, assim, isso muito interessante. Aí eu retorno e faço com que ela relembre alguns fatos. Mas, ao mesmo tempo, às vezes ela sufoca. Ela quer anular os meus dois irmãos e quer dizer assim que só eu posso fazer. Aí, quando ele chega, ela sempre tem uma palavra negativa. Aí eu sentei para conversar. Minha mãe, eu sou o que sua? Eu tenho 30 anos. Ela, onde que você tem 30 anos? Eu digo, então a senhora sabe a minha idade e não sabe a senhora sabe a sua idade. Então, eu sempre tento fazer com que ela tenha assim, já que as lembranças passadas são mais vivas, né? E com que ela diga assim, não, a senhora, seus filhos também têm a mesma responsabilidade que eu também tenho. Eles também podem fazer isso. A senhora tem que agradecer. Abriu a porta, que bom que você chegou. Estava esperando por você. A senhora não pode abrir a porta e dizer que está esperando por mim, porque eles ficam chateados, ficam enciumados. E eu acho isso interessante, que eu observei que às vezes ela faz isso para criar o ciúme neles. E, Isso. gente, é assim. Aí eu digo assim, tem horas que até eu fico confusa, que eu digo, a senhora está querendo me deixar maluca, mas eu não rasgo dinheiro. Aí você falando Olha, agora, essa, gente, isso é bem essa, incrível. deixa eu admitir aqui que tem duas pessoas entrando. Aí, ingressando. Essa questão que você trouxe, é importante a gente perceber o seguinte, que tem aí a lei do equilíbrio, né? Que é entre o que você faz e o que você recebe, né? De lá. Então, quando os nossos pais eles estão adoentados como o seu, né? Essa troca se estabelece em reconhecimentos, né? Em momentos que ela vai ter de lucidez, e aí ela traz um reconhecimento seu que até então ela não conseguia, né, trazer. A mesma coisa são relações adversas entre pai e mãe, né, que também sentem isso. Então, a mãe está sempre ali na defensiva, o filho, e vai ter momentos de reconhecimento mesmo. Nessa lei do equilíbrio, gente, que é a lei entre equivaler, né, o que você dá e o que você recebe, a gente tem uma questão que é muito sutil, que é o seguinte: às vezes a gente dá e a gente dá achando que é maravilhoso, né? Mas, na verdade, a gente tem a necessidade de ser reconhecido. Então, esse dar seu é um dar o tempo inteiro esperando algo, né, de alguém. Eu não estou falando desse dar, tá bom? Porque esse dar tem uma questão aí ligada à arrogância, ao narcisismo e a outras características. O que eu falo aqui é em termos de eu me dedico, por exemplo, a alguma coisa do meu trabalho, para a gente não ficar só em família, né? Dentro do trabalho, você tem um sistema corporativo do qual você faz parte. Então, eu me dedico, eu faço isso, mas, em contrapartida, o meu trabalho também me dá um retorno disso. Quando você faz no seu trabalho e você não tem esse retorno, você percebe que há um desequilíbrio. Na hora que você consegue trazer esse equilíbrio para a relação, aí a coisa se estabiliza, né? Então, é importante a gente perceber que
A lei da ordem vem de uma hierarquia. Então, eu tenho uma hierarquia do meu sistema e não posso violar isso. A lei do equilíbrio vem entre o que você oferece e o que você recebe de volta. Vou pontuar uma coisa. Tem muita gente que faz, mas não está aberta a receber. Né? Não está aberta a receber. A receber um carinho, a receber uma atenção, né? A receber nada. Né? E aí a gente precisa entender por que somos assim. Né? Por que eu não me acho merecedora de receber um carinho, receber uma atenção, receber uma ajuda? Por que eu estou sempre disponível a ajudar, mas nunca ser ajudado? Ou vice-versa, né? Ou você pode não querer nunca ajudar e também nunca pedir ajuda. Super-herói, né? Porque no mundo que a gente vive, você nem dá nem recebe, está difícil, né? Então, assim, essas características também, a gente vai poder olhar isso no exercício. Eu estou levantando esses questionamentos todos, porque quando eu for trazer os exercícios, vocês vão entender melhor e vão poder observar melhor como cada um é e de que forma isso se retrata na vida. Lei do pertencimento. Eu pertenço a um sistema e não posso ser ou não devo ser excluído, por qualquer motivo que seja. Eu não tenho como ser excluído daquele sistema. E tem mais uma característica, a lei do pertencimento, que é quando você tem um excluído, outra pessoa do sistema assume a característica de quem foi excluído. É como se fosse uma lei de compensação. Então, muitas vezes você vê assim, minha mãe foi uma pessoa excluída, e eu repito exatamente a história de minha mãe. Então, ali você tem uma inversão. Quando a gente consegue fazer um trabalho diante das constelações, por exemplo, ou das regressões, e a gente inclui novamente aquela mãe que foi excluída, a filha consegue assumir o papel dela, as características próprias dela, e deixa com a mãe o que é dela. Separação, que era uma coisa muito comum. O pai saía, ele mesmo tinha a característica do abandono, né? De abandonar a família da qual ele se separou, isso é uma questão social, né? Ele abandonava e formava outra família. E a família daqui que ele se separou passava a negar ele. Né? A gente aqui não está falando de todos os motivos que pode levar uma pessoa a negar a outra, mas o fato é que nega aquilo. Então, independente desse exemplo, o que seu pai tenha feito, ele continua seu pai e esse é o lugar dele, como seu pai. Não pode ser negado. Né? Na hora que você exclui, há alguém no sistema que vai assumir a característica daquela pessoa, por fidelidade, normalmente é filho, e você causa o desequilíbrio. Essa exclusão pode ser separação, pode ser morte, pode ser aborto, pode ser por doença, né? Então, essa lei do pertencimento, ela é muito importante no sentido da gente entender os processos e as atitudes que a gente toma na vida. Nesse instante, a gente falou sobre a questão da adoção, né? E da família de origem, a família biológica, a não negação dos pais. Então, meus pais são aqueles, independente de eu ter conhecido ou não, independente de eu achar que eles são bons ou ruins, são aqueles. Eu sou muito grata às pessoas que me adotaram. E eles podem agir e ocupar aquele lugar, mas os meus pais são os de origem.
Na lei do pertencimento, essa criança, quando ela é adotada, a depender de como esse processo seja feito, ela se sente excluída do sistema de origem. E um dos grandes problemas disso, inclusive, é o desenvolvimento acadêmico e profissão e prosperidade na vida, principalmente questões ligadas a dinheiro. Ok? Então, é importante que a gente, adulto, munidos da consciência que a gente está trazendo, que é uma consciência sistêmica, a gente tome os nossos pais novamente. Dê a eles o lugar que é deles, independente de quem eles sejam. Olha a importância disso, né? E a gente precisa fazer isso por consciência. Quando eu digo que a gente perde força, né, de ação, de desenvolvimento, enfim, essa força vem da força vital. Essa força vital veio dos teus pais e do seu sistema lá atrás. Se eu tenho uma interrupção disso, esse fluido vital que vem do nosso sistema, essa energia da vida que vem para a gente, é como se ela ficasse interrompida. Quando a gente restabelece isso, a vida da gente flui, porque a gente passa a ter a nossa estrutura de base. Deu para entender? Alguém tem pergunta? Gente, não levanta só a mãozinha, não, porque eu sou péssima de enxergar de perto. Então, pode abrir o microfone e perguntar. Não é falta de educação, não. Pode abrir mesmo e perguntar, tá bom? Então, assim, recapitulando, lei da ordem, eu tenho uma hierarquia e eu não posso violar a hierarquia do meu sistema. Lei do equilíbrio, a importância entre dar e receber. Lei do pertencimento, é a lei de que eu pertenço ao meu sistema e eu não posso negar isso ou ser excluído dele. Em constelações aparecem muito, inclusive crianças, que antigamente, né, se a criança tinha uma deficiência, ela vivia escondida dentro de casa, né? Ninguém podia ver e tal. Então, essa exclusão, né, que era feita porque ninguém podia ver, mas a criança continuava dentro de casa. E eu quero pontuar mais uma coisa. Existe também o processo de autoexclusão, que é você se exclui do seu sistema. Ninguém lhe excluiu. Foi você que se exclui do seu sistema. E, às vezes, você está dentro dele, dentro de casa, convivendo com as pessoas e se exclui. Se mantém fora dele. Então, aí, às vezes, você diz assim, não, eu sou excluída da minha casa, ninguém liga para mim, né? Aí você vai ver, o resto todo está tudo funcionando. O único excluído é ele. Né? Então, assim, tem que ver de onde vem isso. Né? Por que essa exclusão está acontecendo e esse sentimento está acontecendo? Vou trazer... Peraí, deixa eu passar para cá. Aí. Compreendendo a minha árvore genealógica e o meu sistema. Quando relembramos ou viajamos na nossa história até os nossos antepassados, estamos incluindo eles no nosso sistema e automaticamente nos fortalecendo emocionalmente, preparando nosso interno, nossa intimidade para o externo. Novas trocas. O que diz aqui? Quando vamos atrás de quem somos, do nosso sistema, quem é meu pai, minha mãe, quem é meu avô, quem é minha avó, meu tretavô, como é isso, né? A gente está, na verdade, incluindo eles. Por quê? Porque nesse momento de nostalgia, normalmente, né? Fazer isso com café com bolo é espetacular, quem puder fazer. Aquela tia velha, né? Visitar a tia velha, ver aqueles álbuns
de retrato, cartas, santinho de morto, que elas adoram aqueles santinhos, né? De antigamente, convites, né? Convite de primeira comunhão. Então, tudo aquilo, né, é uma inclusão do sistema. É você estar tomando posse de uma história que resultou em você. E lá também você vai entender por que que você é dessa forma. Por que é, por exemplo, que eu tenho pressão alta, meu pai tinha pressão alta, minha avó tinha pressão alta, minha bisavó tinha pressão alta, meu bisavô tinha pressão alta, né? Por que que isso está se desencadeando e chegando até mim? Eu quero continuar com pressão alta ou eu quero ressignificar isso e deixar de ter? Então, tem muitas questões aqui que, quando a gente visita a nossa história, a gente pode entender de onde vem. E aí você tem a capacidade, através dos campos mórficos, de alterar o padrão. Mas, para isso, você precisa conhecer, né? Sem conhecer, não dá. E tem mais uma questão aí no conhecer, que é você passar a entender o outro. Não aceitar, mas é compreender. Então, meu pai sempre me tratou mal e bebia. Aí eu pergunto a você, como foi criado seu pai? Como era a vida dele? Por que que ele começou a beber? De onde vem isso? Ninguém sabe responder. Aí volta de novo e me diz assim: meu pai me maltratava, meu pai me batia, meu pai isso, meu pai aquilo outro. Isso eu já sei. Eu quero agora saber a história do teu pai, né? Por que que seu pai era assim? E aí, quando a gente vai olhar, claro que está lá atrás, né? Porque ninguém se torna assim à toa, né? E aí, quando a gente se depara com isso, os sentimentos mudam. Porque eu passo a compreender a história do meu pai e a acolher a minha dor. Então, aí eu passo a olhar meu pai com misericórdia. Eu vou aceitar os maus tratos de forma alguma, mas agora eu compreendo ele a partir de um outro lugar, né? Então, e eu posso dar aqui inúmeros exemplos da importância da gente visitar isso, da gente se conhecer, entender por que somos assim, né? Isso é uma das partes, inclusive, do curso Mulher Plena, que a gente vai fazer em novembro, né, que vai trabalhar com a mandala sistêmica da vida. Isso é a primeira parte do curso. É a gente se autoconhecer e entender. Entender por que somos assim. Vocês sabiam que essa história toda que a gente começa a tomar posse da gente, que é a nossa identidade, é o que faz a gente, por exemplo, escolher a família que a gente está escolhendo, a profissão que a gente está escolhendo, a forma com que a gente se veste, a forma com que a gente lida com os problemas, está tudo lá atrás, né? E quando tudo se clareia, é como se uma luz acendesse, né? E aí você diz, gente, por que eu sou assim? Há quanto tempo eu repito isso? Não faz o menor sentido. Então, é maravilhoso, é um despertar mesmo. E está logo ali, nos álbuns de retratos, nas imagens, nas conversas informais, né? Quando a gente diz assim, ele era maravilhoso, sim, mas é a parte ruim, porque todo mundo tem, né? Mas depois que morre, não, espetáculo, uma pessoa maravilhosa. Acredito que seja. Mas qual era a parte que não era boa? Então, é conhecer aquilo dali o máximo que você puder, né? Hoje, eu, por exemplo, eu conheço bastante o meu sistema materno e muito pouco do meu sistema paterno, né? Porque minha avó morreu quando meu pai tinha 8 meses e meu pai se afastou muito da família. Então, eu conheço pouco e nem é através dele. Porque uma vez eu estava numa cidade, que era a cidade de origem de meu pai, e visitei um lugar e a pessoa, aqueles livros que você assina, né, quando você entra em museu, nessas coisas, e quando eu assinei, a pessoa disse assim, você é dessa família? Eu disse, sou. Aí ela fez assim, espera aí um minuto.
E aí a mulher voltou com outra senhora, né? E essa senhora virou para mim e perguntou: quem é seu pai, sua mãe? Que eu falei: menina, essa senhora me abraçava e me beijava, e que tinha conhecido meu pai desde pequeno, que nunca mais tinha visto, me levou para jantar na casa dela. Olha aí, abriu álbuns de retratos. Pela primeira vez eu vi uma foto da minha avó. Eu passei a saber que minha avó cantava e tocava. Eu não sabia. Eu não sabia que meu pai tinha tido um irmão que morreu de tétano com 1 ano e meio. Tudo isso eu soube nesse jantar. Por quê? Porque a memória era dolorosa para ele, devido à morte da mãe. Então, ele deixou de ter esse contato, né? Então, o que eu sei é muito pouco da minha família paterna. Da minha família materna, não, porque era a família que eu convivi mais, né? E falando, dando de exemplo o meu sistema materno, que é o que agora eu quero dizer a vocês, olha só. Aqui é investigar a sua história. Quem foi cada membro da família, seus bisavós, trivós, bisavós, avós e você. A gente não vai conseguir todos, né? Mas o que a gente conseguir já é de extrema importância, né? E se a gente, por exemplo, não consegue entender essas características vindas, porque a gente não tem informação alguma disso, a gente pode simbolicamente também fazer um exercício de tomar essas pessoas. Então, quem precisar fazer isso também pode depois me falar no particular, e não faz parte dessa aula, mas eu posso ajudar com isso. Então, assim, descobrir quem são eles, nome, onde vivia, casados ou solteiros, quantos filhos, peraí, deixa eu abrir aqui, quantos filhos vivos, quantos morreram, por que morreram, quais doenças físicas, mentais eles tinham, se tinha até tal veio do meu bisavô para o meu avô, quando chegou em meu pai, a doença parou. Por que parou? Né? Não deu continuidade. Diga, Mônica. É rápido. Eu gostei muito quando eu fiz esse processo, né, com você e tudo, porque em 2019, 2020, quando eu tive, assim, parei para analisar, fazer todo esse mapa, né, que eu parei para olhar isso com outro olhar e até com a percepção, né, que você me despertou nas conversas, nas sessões, eu digo que no início não é fácil, porque às vezes também a gente não quer descobrir, às vezes também a gente não quer observar. Então, como era algo que eu já vinha indiretamente, de uma forma intuitiva fazendo, por eu não conhecer muito a família dos meus pais, tive mais contato só com uma tia, e da parte da minha mãe eu sabia muita coisa, mas ao mesmo tempo muita coisa que às vezes eu não aceitava. Mas depois, quando você começa a se cuidar e começa a olhar isso de uma outra forma, com um olhar de um pouco mais de conhecimento, e começa a buscar isso, você aceita melhor. Eu digo que hoje já faz 2 anos isso, eu digo que hoje eu aceito melhor, eu vejo melhor, e você cria uma maturidade até para você ver em termos dessa parte de repetições, que mesmo que às vezes você tenha consciência, que você concorde, mas você não aceita que é por causa que está sendo repetido, porque você não está querendo mudar, ou por falta de conhecimento, ou por falta de aceitação. Eu acredito que não é só, às vezes, só você saber, só você conhecer. Há um pouco também de você se soltar para reconhecer que há essa necessidade, que isso existe. Às vezes, por falta de conhecimento, a gente fica, e da vivência, aí você fala, será que isso é verdade? Será que isso está acontecendo? Você fica meio que dual entre o real e o não real. Então, com o passar do tempo, e quanto mais você vai se dando a oportunidade de aprender, tudo isso se torna mais claro e vai ficando mais leve de você aceitar e mais leve de você mudar. Eu coloco assim por prática, Esse processo de olhar, né, para a nossa ancestralidade
ele precisa ser feito sem julgamento, né? As coisas foram como puderam ser. E a partir daquilo, você surgiu como você é. E está tudo bem, né? Cada um dentro do seu processo deu o que podia. A gente não pode dar aquilo que a gente não construiu. Então, eu estava dando o exemplo do meu sistema. Se eu for olhar para o meu sistema, principalmente materno, os meus trivós lá atrás eram barões. Então, eram barões que viviam na parte da escravatura, tanto de índios quanto de negros, né? Tem no sistema uma quantidade devastante de mortes, né, desse processo. Mas tem todo um outro lado também deles que era maravilhoso. Então, a gente precisa entender que tem um lado bom e um lado ruim das coisas, né? E era o processo deles na época, né? Então, hoje, a gente olha para trás e diz, gente, como é isso, né? Como é que fazia o que era feito? E na época era normal. Se é que em alguma época isso é normal, não mais, mas estava dentro de todo um contexto social, histórico, né? Diga, Marlene. Eu me perdi um pouquinho quando você falou do reconhecimento dessa investigação simbólica. Por exemplo, né, a família do meu pai, meu pai era filho único, e morreu todo mundo. Não tem mais ninguém, não tem uma minha avó, não tem tio, não tem ninguém, morreu todo mundo. O último morreu, o último que desencarnou foi em dezembro, que foi meu padrinho, né, que era meu tio, e assim, da minha mãe também não tem ninguém. Ninguém sabe de nada. Uma hora diz que tem uma idade, outra hora diz que tem outra. Diz que tem outra. Assim, a gente não tem como investigar isso. Mas, às vezes, você tem... As redes sociais, gente, facilitou bastante, né? Mas, às vezes, tem um primo ou uma prima que conta uma história, que faz isso. E outra coisa, quando a gente começa esse processo, parece que o universo, o seu sistema começa a conspirar a seu favor, né? E aí você começa a aparecer coisas, né? Tem um cliente meu que ele chegou, olha como são as coisas, ele mora em Ribeirão Preto. E aí, conversando comigo, eu passei para ele um floral, numa sessão. E ele estava fazendo esse processo aqui com a gente. Ele chegou e ele é descendente de italiano. Quando ele chegou na farmácia para comprar o floral, que ele deu o nome dele, aí a atendente disse assim, você é da família tal? Ele sou. Aí ela disse, eu sou sua prima. Olha como são as coisas. Eu sou sua prima. E aí começaram a conversar e ele reencontrou uma parte da família dele, né, que ele não tinha acesso, e essa família deu acesso a ele a uma outra parte da família que ainda estava na Itália. Então, às vezes, o próprio contexto, o próprio movimento sistêmico faz com que isso vá acontecendo, né? Então, a gente, quando olhar para essas pessoas, a gente tem que olhar com profundo respeito pela história deles, por cada um deles, né? E entender que você é quem é vindo deles. E o que você recebeu de herança, você deve pegar e fazer melhor, né? E não repetir, né? Lembre que tudo é crescente. Então, a gente recebe algo, a gente faz algo melhor com aquilo, né? O sistema não fica feliz se você para. Eu comecei o projeto, né, Mulher Plena esse ano. Vocês já viram aí nas redes sociais e tal, a gente falando sobre esse projeto. E eu passei por um processo sistêmico. Todos os processos que acontecem comigo são normalmente de forma natural. E eu, numa meditação, eu questionando muitas coisas relacionadas ao eu feminino, né? Porque como eu vou trabalhar voltado para as mulheres, eu preciso ter esse fundamento em mim,
né? Que sou mulher, primeiro. Então, aí eu questionei algumas coisas durante a meditação, trouxe mentalmente isso, e aí eu vi a imagem de minhas duas bisavós, que eu tive a honra de conhecer, né? E pude sentir elas, pude acolhê-las, né? Abraçá-las, sentir o cheiro, né? Uma delas levava banana real para mim quando eu era pequena, toda semana eu sentia o cheiro da banana real e foi maravilhoso aquilo ali, aquele acolhimento. Depois eu vi as minhas avós, né? E vi a minha mãe. E ali eu pude, em questões de segundos, observar o que eu trazia delas em mim. E engraçado que teve uma parte que eu disse assim, olha, isso eu quero, mas isso aqui eu não quero, não. Fica com vocês. Eu não quero, não. Essa parte aqui eu quero fazer diferente, né? E na hora que eu fiz isso, eu mesmo disse, gente, eu não posso fazer isso, né? Entrou a minha razão, eu não posso fazer isso. Mas o que eu recebi delas foi o acolhimento, né? Tipo assim, que bom que você não quer mais repetir isso, né? Que bom que você está numa época em que você pode fazer diferente, em que você pode transmitir isso de uma outra forma. Então, esse processo de reconhecimento, de você deixar com seus antepassados o que é dele, para que você possa seguir em frente, de você conseguir reconhecer as heranças que você recebe do teu pai e da sua mãe, que é a nossa primeira herança, não negar ela, pegar essa herança e poder fazer melhor, que é a chave do processo sistêmico. O principal sistema é o sistema familiar. Por quê? Porque a partir dele é quem gera você que vai interagir com os outros sistemas, de escola, de trabalho, de academia, de amigos, né? Por isso que o familiar é o primeiro, ok? Então, todas essas perguntas investigativas, vocês precisam fazer com essas pessoas, mas principalmente entender. Então, minha avó perdeu 3 filhos. Ou por que minha avó perdeu 3 filhos? Ah, era porque ela não queria? Era porque ela tinha um problema de saúde? A mãe dela também tinha isso? Né? Então, a gente precisa entender de onde vêm as coisas. Diga, Jaísa. Minha mãe perdeu 4 filhos e era porque eu subia em tudo e pulava. Vixe! Aí ela tomava... Ela se assustava. E quando eu cresci, ela me contou essa história. Eu virei para ela e disse assim, eu fui boa para você. Em vez de você ter 4 filhos, você ia ter 9. Olha que coisa boa que eu fiz em sua vida. Minha mãe, você, menina, mas disse que eu subia em tudo. Eu era muito levada. Muito. Agora, olha só, ela pega e conta isso a você. Quando ela contou isso a você, ela contou não com ênfase no aborto, né? Ela contou com ênfase na que você era uma menina serelepe, que você era uma menina traquina, né? E provavelmente ela lhe contou isso sorrindo, né? Dando risada de quem você era e tal. Então, ela contou em um contexto, ok? Positivo. Beleza. Só que isso tem um outro processo que pode ter desencadeado em você ou não, que é o seguinte, é o cuidado da informação, olha só. Isso daí poderia ter gerado nela um processo de culpa. Então, meus irmãos não nasceram por minha causa. E lógico que não foi por causa dela, que a mãe dela não ia perder 4 filhos porque ela era uma menina traquina. Podia ter perdido um com um susto grande, mas não ia perder 4. Mas, assim, isso podia ter gerado uma questão nela, que não era a intenção da mãe, ok? Então, às vezes, há questões que foram ditas para a gente na infância com um objetivo, às vezes um objetivo banal, e que a gente carrega isso até hoje. Então, às vezes, por exemplo, sua mãe pode chegar para você e dizer assim, olha, você é extremamente bagunçado, tudo que você faz é uma bagunça. E ela repete isso. Qual é o objetivo dela? Que
que você deixe de ser bagunçada, né? Aí, ao invés de você deixar de ser bagunçada, você internaliza isso, vira um paradigma, né? Então, eu sou bagunçada. E aí, tudo que eu vou fazer na vida adulta, primeiro já chega a informação no subconsciente de eu sou bagunçada, não tem problema, vai ser assim mesmo, né? Então, aquilo passa a ser uma verdade para você e são itens que você pode mudar, que você pode transformar, né? Mas, graças a Deus, a enfermagem me tirou. Se eu É. tinha de bagunça, a enfermagem me deu regra e compasso. Então, assim, no trabalho, tudo que eu ia fazer, minha coordenadora, às vezes, me ligava já. Eu me lembro quando estava para a acreditação internacional entrar. Gente, chame Jaís aí, chame ela aí, porque é ela que vai organizar isso aqui para mim. Então, eu já tinha isso dela, ela confiava no trabalho, ela tanto é que ela foi demitida primeiro do que eu, não foi ela que me demitiu, foi outra pessoa que chegou e que fez isso porque era a ordem da empresa, por corte de dinheiro, tá. Mas ela sempre me manteve, porque na hora H que o calo dela apertava, o PA podia estar a loucura que fosse, já estou precisando disso e disso, oxe, daqui a 5 minutos estava lá na mão dela, e tudo organizadinho, tudo feito, bem feito. Então, observe que essa característica, né, de ser levada também traz um processo resolutivo de ação, né, de não ser uma criança parada. Mas não vamos entrar nisso agora, senão a gente se perde. Então, assim, essas perguntas são perguntas, diga, eu não estou vendo todo mundo, então pode interferir e perguntar. Érica. Cláudia. É Cláudia. Oi. Sí, buen día. Por ejemplo, en mi caso, yo investigué de mi abuelo, de mi mamá, ellas venían de todas, o sea, mi abuelo había abandonado también a mi mamá y mi mamá a su vez abandona a mí. Yo trato, o sea, yo mudo ese padrón construyendo la familia. Y Isso. con mi padre, él casó, nunca faló de que él tuvo una filia en su juventud. Él desencarna y fica ese secreto que fala momentos antes de desencarnar. Aí fala para sua família de mim que sua filha me procura e hoje temos um trato como irmã, né? Aí eu fiz um Observe o que exercício. você conseguiu fazer, resgate. Você conseguiu fazer um resgate de sistema, né? Ainda bem que seu pai facilitou as coisas, né? Falando sobre você. Mas isso é um resgate sistêmico, né? De história. Então, por exemplo, você pode saber quase nada do teu pai, mas agora você já tem uma filha dele, uma irmã sua que conviveu com ele. Então, você pode ouvir dela, né? Quem era meu pai, né? E aí você vai ter uma versão. Colocou o mesmo nome. Cláudia é e ela, Cláudia também. Exatamente. Observe quanto isso provavelmente deve ter incomodado ele, né? Dele ter uma filha que ele nunca pôde assumir, né? Então, esse processo, gente, de resgate do sistema, ele é extremamente importante. Vou falar aqui de um caso, Cláudia, de adoção que não é parecido com o seu, né? Mas que aconteceu aqui no interior da Bahia, né? Daqui de Salvador. Uma mãe que tinha 7 filhos, era marisqueiro, morava em umas casas que são palafitas e elas ficam nos manguezais, né? E numa situação de pobreza extrema mesmo. Ela morreu e ficou 7 filhos. E aí o pai não tinha condição de criar 7 filhos sozinhos e ainda mais naquela situação. Então ele fica com os 3 mais velhos que podiam trabalhar e os outros ele vai e dá para adoção, para que aquelas crianças não morressem, né? E aí ela é adotada. Ela não sabe dessa história dela, foi adotada, cresceu, só foi saber disso quando já era avó. E aí, quando ela soube que ela tinha sido adotada, ela entrou em depressão, porque ela achava que tinha sido excluída do processo, né? Não me queriam, me excluíram, eu não sei quem eu sou, de onde eu vim, né? Olha o processo. E aí foi quando eu a conheci e a gente fez esse processo de investigação com ela.
E os filhos dela foi quem ajudaram, né? Então, vamos atrás para descobrir essa história. E foi aí que ela se deparou com essa história, de que o pai, na verdade, não queria ter dado, ele não tinha condição, que a mãe havia morrido, né? Na hora que ela toma posse dessa história e conhece ainda alguns irmãos que estavam vivos, ela saiu da depressão. Porque ela tirou o desequilíbrio da exclusão. Então, aqui a gente vai ficar a noite toda dando exemplo das 3 leis sistêmicas acontecendo. E você olha, minha família está em desarmonia. Pega as 3 leis sistêmicas e olha, o qual dessas leis está em desarmonia aqui? Essa aqui, pronto. Corrige e você vai ver que o sistema entra em equilíbrio. Né? Por isso que Bertin chamava das 3 leis do amor. Diga, Jaísa. Eu não fiquei deprimida quando eu saí do Aliança, não, mas assim, foi uma dor, porque eu dediquei boa parte da minha vida profissional, 80%, ao Aliança. E chegar uma... Eu já contei isso, chegar uma pessoa que não sabia nada dessa história, por ordem da empresa, te mandar embora, e não durou lá nem 3 anos, porque ela não passou nem 2 anos e meio lá. E, assim, para mim foi horrível o sentimento que eu tive. Mas eu vibrei com isso, não vou poder dizer a você que eu não vibrei. Agora, olha, você mas assim, peraí, que o mais importante não é isso, não. O mais importante de tudo, a alegria maior de tudo isso, foi quando Carla foi fazer a cirurgia, que a colega disse a ela que se ela era uma pessoa próxima a mim, para ela, Carla era Ivete Sangalo. Então, tudo e qualquer coisa que Carla quisesse, eu mandava. Então, assim, eu já não trabalho lá há tanto tempo. Para mim, isso foi um aconchego. Observe que aí você tem a lei se aplicando como? Primeiro, a lei entre dar e receber. Eu dei e não recebi, né? Esse não receber é relativo, porque claro que durante todos esses anos ela recebeu muita coisa, mas é a forma com que o processo foi concluído. Aí depois vem essa lei de novo entre dar e receber a partir do reconhecimento. Aí há uma vibração de acolhimento, de reconhecimento, né? E essas leis aplicadas no sistema corporativo, elas precisam ser olhadas de outros pontos, né? De outros processos, porque você está lidando, por exemplo, aí com um processo de empresa e pessoa, não é pessoa a pessoa. E a empresa é algo inanimado, né? Então, essas leis se aplicam, mas precisa ser olhado de uma outra forma, tá bom? Vamos lá. Para cada pessoa do seu sistema, você deve escrever uma carta. É a próxima parte do nosso sistema, do nosso exercício. Baseada nas 3 leis sistêmicas. Eu vou entregar essa carta, se a pessoa estiver viva e você tiver vontade, você pode entregar. Se não, você vai escrever para cada pessoa dessa uma carta. Meu bisavô, eu não conheci você, mas observei que você passou por isso, isso e isso. E isso me comoveu. Observei que você foi uma pessoa excluída e eu te incluo no meu sistema agora. Eu reconheço você. Então, vai escrever essa carta e vai guardar a carta. Vai escrever para cada pessoa do seu sistema, baseado e olhando para as 3 leis. Antes, você fez a investigação dela. Então, você tem um embasamento para escrever a carta, ok? Reconhecendo a importância de cada um para a sua existência, incluindo os excluídos, compreendendo cada história no seu contexto que ocorreu. Na época em que ocorreu aquilo, como era a sociedade, se aquela pessoa podia ser diferente ou não. Observa o que eu falei lá do meu sistema, dos barões. Ok? Então, olha para lá para trás. E vai escrever uma carta para cada pessoa dessa. Não conheço o meu avô, não sei absolutamente nada dele.
meu avô, estou escrevendo essa carta, mas nem o seu nome eu sei. Mas consigo compreender a sua importância, porque o meu pai chegou através de você. E do meu pai, a vida chegou até mim. Entendeu como fazer a carta? Vai fazer para cada pessoa dessa. Cada Érica, carta dessa desculpa, é uma reconciliação. É você incluindo cada pessoa do seu sistema e entendendo a importância dele no processo. Diga, Jaísa. Deixa eu te falar uma coisa. Minha família, essa minha família nuclear que eu vivo hoje, nós não procriamos. Nenhum dos meus irmãos tiveram filhos. Sim. A gente vai parar aqui. Ok. Nem que se fosse um adotado isso melhoraria. Não. Acabou? Acabou aqui. O adotado, ele é de outra família. Que dureza, hein? Não tem mais jeito. Vocês aí devem ter algum processo de vidas passadas, né? Para que vocês viessem nessa formação. E às vezes que você fala que dureza, né? Que, poxa, que pena, né? Mal sabendo você o que seria se tivesse. Não sabemos, na verdade. O que a gente sabe é que tudo que acontece para a gente, cada formação que a gente vem familiar, a gente vem dentro do que é necessário para que a gente se desenvolva e experiencie o que é necessário e evolua. Então, o seu contexto vem num formato ideal para o que vocês precisam. A gente precisa entender isso, né? Como é o correto e o bom, é como está. Agora, exatamente assim. Outra coisa também, minha mãe foi abandonada, não assim. Minha avó morreu quando ela tinha 1 ano e 6 meses. Sim. E meu avô casou-se de novo. E a mulher de meu avô não quis mais, não queria que ela participasse da vida em família. Tanto é que da parte de meu pai, ou da parte dela, do meu avô, minha mãe não herdou nada. Porque Certo. minha avó conseguiu tirar tudo e deixar só para um tio que eu tinha. Qual é a lei que aconteceu aí? Qual foi a lei que aconteceu? Só se voltar para me lembrar o nome, porque aqui na minha tela só tem o equilíbrio da minha exclusão. A exclusão, tá? Ela foi excluída, né? E não só ela e meu tio, porque eu tenho um tio que foi embora para São Paulo. A única coisa que meu avô exigiu dele foi que ele soubesse cantar o hino nacional. Mas ele foi com o ginásio, ele tinha um ginásio, tá? E ela e meu tio, filho dele, de meu avô, com essa segunda mulher, foi um homem que, além de ter tudo, ele tinha um emprego muito bom, porque ele trabalhava na Petrobras. E hoje, na história, nós conseguimos evoluir. Minha mãe hoje tem muito mais condições de vida do que a mulher dele, que herdou tudo e que ainda tinha o soldo dele de funcionário da Petrobras. Tá, mas aí, minha mãe foi abandonada, quem criou foi a madrinha. E a gente em casa aqui, depois que Jaimil nasceu, de um jeito ou de outro, minha mãe também abandonou a gente. Ela, assim, nunca deixou a gente com fome, nunca deixou a gente sem ter o que a gente tinha de tudo. Mas a atenção, ela não tinha como dar atenção a gente. Observe, Jaís entrou depois. Olha só, um parêntese, você entrou na aula, a aula já tinha começado. Eu falei no começo da aula sobre o sentimento da exclusão, que às vezes o sentimento de exclusão não é que alguém tenha excluído você, mas você sente que foi excluído. Você está dentro da própria casa, convivendo com todo mundo, mas sente que foi excluído. É o que aconteceu com os irmãos. Ela teve um irmão deficiente, a mãe precisou cuidar desse irmão, dar atenção a vida inteira a esse irmão, e os outros filhos precisaram ficar mais de lado. Quais foram os sentimentos dos filhos? De exclusão, de abandono. A mãe dela podia fazer diferente? Não.
Não, e eu entendi isso. Eu assisti um filme chamado O Príncipe das Marés. Eu chorava no cinema porque minhas irmãs não entendiam e eu entendi o que aconteceu. Ela não fez por maldade, por isso que eu sempre perdoei, sempre tive pena de um monte de coisa. Mas foi. Faz parte. Então, assim, é bom que esses exemplos tá no dia a dia da gente e vocês veem, né? Muitas vezes isso acontece, né? Você pode, por exemplo, sua mãe se dá bem com todos os irmãos e não se dá com você. E aí, poxa, eu estou sendo excluída, né? Às vezes tem muito mais coisa aí por trás disso e a gente nem tem conhecimento, nem sabe, né? Atenção, não trazer o sentimento de pena, vergonha ou julgamento de nenhuma pessoa do seu sistema. Não tenha pena. Ai, que pena, aquela pessoa sofreu tanto. Não tenha pena. Aquela pessoa precisou passar por aquelas questões no tempo em que ela vivia. Foi uma vida de sofrimento. Foi. Mas é a vida dela e eu tenho profundo respeito por isso. Não tenha vergonha, por exemplo, de você ter tido uma mãe que foi uma prostituta, porque você não sabe em que contexto aquilo se deu, quais foram as necessidades que ela tinha para aquilo. Julgamento, né? Julgar, meu pai e minha mãe me abandonaram, porque você não sabe quais são as questões. Não sabe, né? Como aquela senhora não sabia. Eles trazem desequilíbrio, esses três aqui, ó, sentimentos. A gente pode fazer uma aula, aí vai eu, né? Eu não paro. Eu já estou aqui pensando, a gente pode fazer uma aula sobre três sentimentos, que é ciúme, inveja e pirraça. Esses três sentimentos são os sentimentos de destruição. Aonde eles se estabelecem, a alma se corrói. Por isso que a gente deve afastar eles da gente. Quem promove isso, você não pode chamar para tomar café na sua casa. Não pode. E se afastar disso. Ciúme é corrosivo, gente. Né? Pirraça. A pirraça cai logo na ironia. E cada sentimento desse, se você for ver, vai ter todo um desdobramento, né? Que leva à destruição. Então, a gente podia fazer uma aula sobre esses três sentimentos. Dá pano para manga, viu? Seria bom, então, porque assim, ciúme eu reconheço, mas pirraça eu detesto, não sou pirracenta, não. Se for, não é consciente. E o outro qual é? pirraça, ciúme. Ciúme. E qual foi, Marlene, que eu esqueci? Inveja. Eu não sou uma pessoa Inveja. invejosa, não. Mas a gente Ciúme, inveja e pirraça. O ciúme normalmente tem fonte na questão de auto-reconhecimento da pessoa, porque quando você se auto-reconhece, se empodera de você, o ciúme deixa de existir. Porque aquilo que você tem ciúme é porque você tem medo de perda. E quando você tem esse autoconhecimento, o medo de perda diminui, né? Porque você sabe que você vai conseguir lidar com aquilo. E aí você começa a estabelecer um monte de limites, então o ciúme deixa de existir. Mas isso é outro processo, é outra aula. Você precisa fazer logo isso comigo, Érica. Poxa. Senão eu me perco. Vamos lá. Identificação. Identificar cada fato, postura, hábito, doença que se repetiu no seu sistema. Então, eu fiz lá toda uma investigação, escrevi as minhas cartas e agora eu posso olhar para isso. E eu posso entender quais fatos se repetiram, quais posturas, quais hábitos estão vindo dentro do meu sistema e o que está presente nos meus pais, nos meus irmãos e em mim. E o que eu já passei para os meus filhos. Como cada fato
postura, hábito, doença, e como cada uma acabou. Como é que cada coisa dessa começou? Algumas coisas a gente tem como ter respostas, outras não. Eu sei que a partir do meu bisavô começou um processo de depressão. Mas o que aconteceu com o meu bisavô para ele ter depressão? Pode ser que esse fato histórico você perca, né? Você não tenha acesso a ele, ou seja, um segredo, por exemplo, né? Mas você pode trabalhar essa questão da depressão a partir dele. Então, você pode fazer processos de deixar com ele essa depressão, né? Nunca julgando, mas deixar com ele o que é dele. E a partir dali, você tem a sua escolha. Então, dentro de tudo isso aqui, o que eu gostaria de manter e o que eu gostaria de modificar, né? Eu já falei aqui inúmeras vezes, eu decidi não falar alto. Minha família toda fala alto. Meus filhos não falam alto, porque eu alterei o sistema a partir de mim. Então, meus filhos já não falam alto, né? Toda a minha família come por causa da hora e não porque está com fome. Isso é uma coisa bem do interior. Então, se toma café tal hora, se almoça meio-dia e se janta 6. Está com fome, não importa. O que rege comer é o horário e não o estômago, né? Esse processo, para mim, me incomoda? Não. Simplesmente não. Ao contrário, me favorece, né? Porque eu comer 6 horas faz com que eu leve mais tempo para dormir e isso me ajuda. Então, eu vou manter. Então, é uma questão de hábitos. Você modificar hábitos simples, como essa questão de um café, por exemplo, e hábitos mais complexos, como uma doença, por exemplo. Né? E aí a gente diz assim, Érica, mas a pressão alta vem de todo mundo. Como é que eu vou mudar esse processo? Como é que eu vou deixar de ter pressão alta? Mude o estilo de vida. Altere o padrão, vai mudando a forma com que você age, você vai mudando as emoções, você altera a vibração biológica e você vai deixar de ter pressão alta. Agora, você quer fazer tudo isso? Que é o que Mônica falou. Às vezes a gente vê, a gente se depara, e aí? Eu vou mudar ou não? Né? Então, às vezes a gente não quer se esforçar, a gente não quer mudar isso. Né? A gente prefere continuar lá, fiel ao sistema. Ao sistema. Porque é mais simples. É mais fácil, né, a gente se manter assim. E aí você tem esse quadro aqui, que é um quadro assim, o que eu quero mudar, quais são as ações que eu preciso. Como é que eu volto isso? Não sei voltar, minha gente. Espera aí. Não volta. Não sei por quê. Aí, voltou. Quais são as ações que eu preciso e em que prazo? Esse prazo aí é o que pega. Porque quando eu faço o que eu quero mudar e boto as ações e não boto um prazo, está tudo bem. Por quê? Porque eu tenho a existência inteira. Eu posso, inclusive, morrer, levar isso para outra vida, eu não botei prazo. É verdade. Então, é muito importante que a gente coloque o que a gente quer mudar, quais são as ações e em quanto tempo. Esse quadro, a gente dá risada, gente, mas é tão difícil preencher isso. Porque a gente mesmo vai se boicotando. Todo mundo vai se boicotando. Olha a Jaqueline rindo aí, ó. Vai se boicotando, não tem esse. Não tem esse. Aí a gente pega e tá assim, não, eu vou botar 1 mês. Não, vou botar 6 meses. Vou deixar para o ano que vem. E aí eu quero lembrar a vocês que o espírito não para. Né? O corpo da gente não para. Então, quando a gente decide isso mentalmente, a gente está indo de encontro a todo um processo.
né? A gente está adiando, 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 o corpo físico desgastando, 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 a parte emocional desgastando, 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 a alma desgastando, 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 durante um ano, porque você deu o prazo de um ano. Né? Então, o que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer agora. Não deixa para a próxima vida, não. Faz agora. Né? Dão risada de mim porque eu digo que eu vou sair no positivo. Não é brincadeira. Eu quero sair no positivo. Então, algumas coisas eu consigo fazer, outras não, mas eu estou ali, ó, em cima. Em cima. A gente precisa sair no positivo, gente. Olha, eu trabalho com isso. A gente é muito lerdo. De uma reencarnação para outra, a gente evolui quase nada. Mas vai conseguir fazer isso saindo positivo depois de tantas encarnações da vida? Ganhou a consciência nessa. Ganhou a consciência nessa, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Né? Faça por Érica, você. Eu estou implorando. Quando a gente altera determinado padrão, isso vai afetar como assim, o nosso sistema? Por exemplo, no meu caso, eu não tenho filhos, né? Aí, se eu alterar algum padrão meu, isso vai afetar, por exemplo, meus sobrinhos, afeta daqui para frente, afeta, por exemplo, minha mãe, como é que funciona? Pegue a imagem de você jogar uma pedra na água. Quando você joga a pedra na água, ela bate e se dispersa, não é isso? O sistema é a mesma coisa. Você imagine que essa pedra é a ação, né? A mudança que você fez. Ela vai repercutir ao seu sistema. E quanto mais distante as pessoas desse sistema, menos ela tem impacto. Agora, esse sistema que você jogou essa pedra e que abriu assim, o outro jogou outra pedra lá e vai interagir com o seu sistema, o outro lá e vai interagindo com o seu sistema. Por isso que quando a gente começa um processo desse de mudança, muitas pessoas se modificam perto da gente, mudam as ações, um procura o outro, e você vai vendo as coisas acontecendo. Mas é porque, a partir da sua vibração, outras vibrações estão sendo geradas ali. Então, mesmo que você não tenha filho, isso vai se repercutir no seu sistema como um todo. E na sua interação com outros sistemas também. Né? As mães ficam doidas comigo quando eu digo isso. Né? Porque todo mundo quer que seus filhos melhorem. E aí eu pego e digo, olha, se você mudar, alterar o seu padrão, você altera o do seu filho. Pronto. As mães enlouquecem. Vão mudar de qualquer jeito, né? Só que não é, gente. O processo de mudança é algo que leva um tempo. Né? Ninguém muda da noite para o dia. Ninguém muda sem ter ação para mudar. Não é mágica. Né? Então, qualquer processo de mudança começa de uma consciência, de encontrar um fato, analisar aquilo, compreender, né, aquilo, criar ações para que você mude. Aí chega alguém para você e diz assim, não vou mais nunca fazer isso, eu mudei. Mentira. Vai levar um tempo para fazer de novo. Por quê? Porque não fez nada para mudar. Né? É só uma questão de tempo, isso. Né? Todo mundo pode mudar, todo mundo, desde que faça algo para. Faça algo para. Acontece, às vezes, de você passar por uma situação extrema e você despertar a partir daquela situação. Tem gente que muda, sim. Né? Mas isso é muito raro. Muito raro. Né? E a gente ainda tem os nossos processos que a gente quer acreditar que o outro vai mudar. E aí a gente diz, não, mas eu achei, baseado em quê? Em nada. Em nada. E ainda cobra, porque o outro não mudou. A gente ainda cobra, não é verdade? Então, assim, esse quadro, ele é muito importante, porque é um processo de desenvolvimento seu. E é um compromisso seu. E não ache que você vai responder esse quadro, vai fazer todo esse processo
vai pegar esse processo, botar numa pastinha e botar dentro da gaveta e que você não vai ter alteração. Não tem como. A partir do momento que você desencadeia um processo sistêmico, ele começa a modificar. Não tem esse processo de parar, né? Tudo tem um movimento. Então, começou a fazer esse processo, respondeu esse quadro, guardou na gaveta e não fez nenhuma ação, aquilo vai passar a lhe incomodar o tempo inteiro. Cada ação dessa vai começar a se manifestar aqui e ali, alguém vai dizer alguma coisa, e aí você vai lembrar da pasta dentro da gaveta, e vai, aquela perturbação até você fazer as ações. Então, esse processo aqui, na verdade, é uma grande armadilha para você mesmo. Armadilha positiva, porque você vai avançar, mas é uma armadilha. Diga, Mônica. Seu microfone aí. Eu passei por esse processo, né? Sim. E a minha tia, por parte de pai, a tia que mais eu convivi, ela tem 9 anos de falecido, teve um tempo que eu passei com ela. E esse tempo, eu encontrei, dentre umas coisas que as minhas primas me deram, eu encontrei uma carta que eu fiz para minha tia, ela querendo assim saber o tempo de quando ela se afastou de mim. E eu lendo, eu tinha umas 5 páginas, e o que eu mais achei interessante era a vontade que eu tinha de que determinados padrões, que hoje eu tenho essa consciência, eu percebia na minha mãe, na minha irmã, nas minhas tias, e que eu não queria para mim. E isso, com o passar... E quando eu li, tem uns 2 anos, uns 3 anos por essa carta, e eu reli novamente, eu disse, gente do céu, eu tenho que mudar algumas coisas, porque eu continuo fazendo isso. E eu não quero que isso se repita nas minhas filhas, nem nos meus sobrinhos. E com o passar do tempo, eu tenho observado que por pequenas ações, porque não são fáceis, porque é como você disse, a gente não está só trabalhando você está trabalhando todo um sistema, todo um processo da sua ancestralidade. E esse respeito, ele parece que quando você faz isso com consciência e com respeito, você sente um movimento. Esse movimento eu senti na minha vida. Eu senti na vida dos meus sobrinhos, que são a família que a minha mãe construiu. E eu percebi que os meus sobrinhos estão ficando os maiores, já estou com 4 sobrinhos maiores, e já tenho 3 sobrinhos casados, e 2 fora do Brasil. E isso, assim, é algo que eu assim, eles têm que ter uma outra visão. E quando nós tínhamos as nossas reuniões de família, o nosso Natal, do nosso jeito, da nossa maneira, né? Eu sempre falava para eles, a tia mais velha sou eu. Não pode deixar de me pedir a bênção, não pode deixar de me chamar de tia, não pode deixar de me chamar de tia-avó. E eles me chamam de tia-avó. Tem uma que tomou um sermão outro ano passado. Ela me vê, já diz, bem que a minha tia. E eu sou tia-avó. E é interessante que eu, por não gostar disso, eu não ensinei isso à minha filha. Minha filha não me pede a bênção, mas pede a bênção à tia, pede a bênção à avó. Isso é assim, o mais simples para não prolongar. Mas que, realmente, quando são ações, que as pequenas ações, você começa a cuidar em você, elas começam a reverberar. Não é fácil, dói muito, você não aceita muita coisa, mas quanto mais você estuda, pelo menos essa oportunidade que eu estou me dando, o universo está me dando também, de eu conhecer pessoas e estudando, isso vai, é como se fosse girando uma maçanetazinha, e as coisas vão se encaixando, não só para mim, como para um todo. E eu já percebi isso até no meu trabalho, na vida dos meus colegas de trabalho, que convivem comigo assim, muito tempo. Eu acho isso vai alterando muito... tudo. Você altera o seu sistema, às vezes, com sua mãe, e você vai ver a repercussão disso no trabalho. Né? É uma alteração. Altera esse controle de onde você está alterando, na verdade, não existe. Né? Porque isso vai se expandir. Né? Mas se expande de uma forma positiva.
tá bom? Mais alguma pergunta, gente, sobre isso? Diga, Cláudia, está fechado aí. Está fechado. Por ejemplo, eu faço a carta para minha mãe biológica, né? Eu tenho, eu posso ficar guardada essa carta ou tenho que procurar falar com ela? Não. Você pode, se você sentir vontade de encontrar a sua mãe, se ela ainda estiver viva, você sentir vontade de encontrá-la, você achar que isso é importante, eu faria. Mas tem gente que não acha que é importante. Então, você pode reconhecê-la e fazer essa carta para ela e não precisa... Cadê, Cláudia? Caiu? Não, Ah, estou ok. escutando. Ok. Você faz essa carta e você pode guardar essa carta. A gente precisa entender que os processos sistêmicos são processos energéticos que acontecem fora do tempo e espaço que a gente está acostumado. Então, esse processo energético, a gente não precisa estar presencialmente com aquela pessoa para fazer esse processo. Então, quando você estiver escrevendo a carta, lembra lá daquele slide anterior, você já está incluindo ela no seu sistema. Sim. Né? Você já colocou para ela sobre a importância dela ter lhe gerado, dela ter gerado você por 9 meses, ter te tido, da vida ter chegado até você, né? Do jeito que ela pôde fazer isso. Porque a gente não sabe a história dela, a gente não sabe o que aconteceu. Por que ela teve que dar você para adoção? A gente não sabe. Pode ter sido realmente porque não tinha qualquer condição de ele criar, como pode ter sido algo banal. A gente não sabe quem é a sua mãe, qual o porquê dela estar aqui, qual é a história dela. Mas a gente sabe que a vida chegou a você através dela. Isso a gente não tem dúvida. E você que é espírita, você ainda traz que qualquer concepção, a fonte é o amor. Isso é polêmico, né? Então, eu não vou nem puxar isso hoje aqui. Né? Porque, às vezes, você tem aí uma violência, né? E dali é gerado um filho, e a gente chegar e dizer, né? Qualquer concepção é gerada a partir da frequência do amor. Mas quando a gente puder ler esse livro da vida, vai ser bom a fofoca, hein? Então, tente fazer isso. E existem alguns exercícios sistêmicos que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma constelação maior para você com Ícaro, como a gente faz, você ia amar, né? Aí a gente tem que ver a questão do seu horário, porque você está no Japão, mas só é uma questão da gente combinar e você trabalhar essa questão sua familiar, tá bom? Sim, está bom. Gente, mais alguma pergunta? Nenhuma? Beleza, vamos lá. Hoje eu estou disciplinada. Não aparece. Não tomar... quem apareceu foi Carlos, né? Isso. Boa noite, Érica. Boa noite. Érica, talvez eu queria fazer uma pergunta, eu acho que tem a ver um pouco com o que você falou antes, que me chamou muita atenção. Sim. Por uma questão pessoal, obviamente. Sobre a pirraça. Meu pai já é falecido já desde que eu tinha 17 anos, era assim, uma coisa marcante dele era a pirraça. Comigo, assim, eu conversando com meus tios, porque ele é filho de 5 irmãos, ele era o primeiro homem. Conversando recentemente, eu soube um pouco mais da história dele com meus avós, né? E sobre, assim, ficou claro que ele apanhou muito. Ele teve muito problema com meu avô. E isso é uma coisa muito forte, assim, a forma como ele apanhava, digamos assim. Eu soube há pouco tempo, inclusive. Mas era uma coisa marcante dele, a pirraça. Era com os irmãos, que levavam, às vezes, na brincadeira, mas era pirracento. Comigo, como ele era muito fechado, ele é mais fechado, a pirraça tinha um cunho, assim, um pouco até de afeto. Ele me pirraçava, adolescente, umas coisas de pirracinha. Para poder, assim, achando que aquilo era positivo, né? Era positivo. Então, por isso, como você falou agora, parece que vinha outra
outra dimensão, né? Outra. Mas é uma forma de eu estar em contato com ele. A pirraça faz que eu me conectava com ele, com essa pirracinha. E meu irmão ainda acho que pegou muito isso da pirraça. Mas aí eu queria ouvir de você realmente o que é, para entender melhor o que é essa pirraça está por trás, até para que. Normalmente, o pirracento se alimenta do desequilíbrio do outro. Uhum, Então, todas as angústias, ansiedades, raivas, tudo que ele tem ali guardado, né, que gera nele um mau relacionamento com o meio, ele não consegue tirar do meio de uma forma positiva aquilo, né, porque ele não construiu, né, olhando sempre com acolhimento para a história, você vê que tem um passado do seu pai para ele ser assim, ele se uhum, alimenta do desequilíbrio do outro, porque ele não sabe interagir de outra forma. Então, eu causo desequilíbrio em você e, a partir de você, eu me alimento com aquilo. Né? Minha mãe. Como é que, quando a pessoa é pirracenta, como que você corta isso? Sendo direto. Ser direto não é ser grosso. Então, quando eu falo ser direto, muitas pessoas dizem assim: ah, como assim? Como é que eu vou fazer isso? Ser direto é você ser conciso. Então, você não pode, por exemplo, falar uma coisa que é séria e que você quer que se transforme dando risada. Não uhum. funciona. Então, você chega para a pessoa que é pirracento e diz: eu não gosto disso. E aí ele vai querer desviar disso. Aí ele vai fazer uma... Que besteira! É uma O problema é brincadeira. você, né? Que não entende a brincadeira, né? Nós somos Só que nós. aí você não pode ser isso aí, ó. Se você diz isso a ele, você é irônico. Aí você parte para o outro sentimento. E você não pode trazer ironia, lembra? Então, Uhum. você precisa ser conciso. Então, diz a ele: não gosto disso. Ah, que besteira, é uma brincadeira. Continua sério, não é brincadeira. Isso me Uhum. faz mal e eu não gosto disso. Aí ele vai ficar sem graça, vai desviar o olhar, pode observar, faz bem assim, ó. Desvia o olhar, desconversa, mas a partir dali ele não repete com você. E Perfeito. quando você estiver presente no ambiente, que ele for fazer, ele para. Sim. Né? Por quê? Engraçado, eu só. Ah, Deixa eu só concluir uma coisa. No tá. subconsciente dele fica a informação de que ele foi descoberto, de que você Uhum. pode ver além do que ele está mostrando. Uhum. Então, ele prefere não fazer. Sim. Né? Entendi. Engraçado que você está falando agora, eu percebi que eu comecei a mudar um pouco o comportamento e essa pirraça com meu irmão, né, que ele que é vivo ainda, Ah, diminuiu muito por uma mudança na minha postura. Mas engraçado como eu vivi muito essa pirraça, era pirraçado muito e era muito desagradável, ao mesmo tempo parece que era uma forma de ter afeto, acho que ter uma atenção, né? Eu acabava é. aceitando isso talvez em substituição a outra coisa que não tinha ali, então eu vou Se aceitar eu essa deixar pirraça, de ter embora aquilo, eu vou. agradável. Se eu deixar de ter aquilo, eu vou botar o quê no lugar? Né? É E não isso. é só isso. Você tem uma criança. Né? A criança ela não tem o poder de comunicação que um adulto tem. Então, ela não sabe dizer isso. Meu avô, por exemplo, era um avô maravilhoso, presente, mas ele era super pirracento com questão de você passar e ele lhe beliscar. Passar e ele lhe beliscar. E dar risada e brincar. Para ele, aquilo era uma brincadeira. Aquilo, para mim, Uhum. era uma tortura. Então, quando eu via que ele estava, eu passava pelo outro lado. Entendeu? Entendi. Então, a gente precisa, esses sentimentos, cada sentimento desse, ele precisa ser tratado de forma direta e você Uhum. precisa afastar isso. Uhum. E não pode ser dando risada ou com brincadeira. Não pode, porque a mente da gente não entende. Então, Aham. precisa ser ali, ó, assertivo com aquilo. Não desviar. Qualquer resposta que você dê, que saia disso, sendo irônico, levando na brincadeira, aí a sua mente distorce. Né? E a mente dele não entende a comunicação.
Então, é preciso Perfeito. ser direto o tempo todo. Você Uhum, quer ver uma claro. coisa? Na família do meu marido, eu não morava ainda com ele. Uma vez, num churrasco, a gente namorava, e todo mundo cortando as coisas para fazer o churrasco e tal. E aí uma tia dele chegou para mim e disse assim, então você é a menina que veio para tirar, afastar, né? Ele da gente. Aí eu disse de forma alguma. Na minha família me ensinaram a somar e fiquei séria. Ali o que foi que eu fiz? Eu estabeleci uma comunicação. A partir dali não se teve mais qualquer tipo de comentário nesse sentido, porque era para virar uma brincadeira, né? E aquilo Sim, ali iria se expandir Repetir. em isso. brincadeiras de repetição. A brincadeira parou. Pais com filhos. Aí começa, porque você gosta mais de tal filho, porque você é mais assim com tal filho, né? Só que você não sabe a repercussão individual disso em cada filho desse. Então, não. Eu gosto de todos, mas me identifico mais com esse, por causa do jeito dele ser. E não tem problema. Porque a gente não gosta de todos os filhos da mesma forma, porque você tem uma identificação maior com um pelo jeito de ser. Isso não quer dizer que você não ame e que você não esteja ali disponível para todos. Então, esse tipo de comunicação que a gente leva muito na brincadeira podem causar problemas muito sérios lá na frente. Medo de barata, né? Então, assim, sair gritando, medo de barata, né? E todo mundo dá risada. E aí aquilo ali que é o medo de barata, que até então é algo de brincadeira, né? Que está servindo para se comunicar, para dar risada, é uma forma de comunicação descontraída, vai gerar um problema lá na frente para aquela pessoa, de insegurança, de um monte de coisa. Então, a gente precisa entender que, às vezes, coisas simples trazem problemas. E elas são geradas sempre, se você olhar, esses 3 sentimentos estão ali manifestados. Estão ali manifestados. Esses 3 sentimentos veio para mim numa psicografia, se eu não me engano, em 83. Essa psicografia, falando sobre esses 3 sentimentos. Você pode repetir os dois, Érica, por favor? Pirraça. Pirraça, ciúme e inveja. Ciúme, inveja. Obrigado. Ok? E vou só complementar. A aula não é disso, tá, gente? Tá. Mas esses 3 sentimentos são 3 sentimentos que a gente só tem na frequência terrena, por causa da atuação do ego. Então, em outra frequência, a gente não vai ter eles. Por que que eles são importantíssimos para o nosso desenvolvimento como espírito? Porque eles fazem a gente experienciar coisas, né? Sentir, viver, eu quero isso, não quero, como é bom isso, é ruim. Então, é muito importante a frequência terrena para a evolução do espírito. Tá bom? Perfeito. Gente, Obrigado, Érica. obrigada a você por estar aqui. Dia 9 de... Deixa eu conferir meu calendário aqui. Acabou? Não, não é 9. É dia 10 de novembro. A gente vai ter uma masterclass. Dia 10, né, gente? É dia 10. Para mim não errar. Dia 10 a gente vai ter uma masterclass voltada para mulheres, que é o primeiro processo do curso Mulher Plena. Então, eu acho que já deve estar lá na bio para se inscrever. Então, bota lá para vocês receberem direitinho para poder participar, tá bom? Com esse negócio da mulher plena, eu já dei risada, porque eu já tive maridos reclamando. Você está fazendo para a mulher, por que não faz para os homens? Tem que fazer para os homens também. Então, essa dívida eu vou deixar para o ano que vem, porque o calendário para esse ano não dá mais, tá bom? Então, dia 10, está lá na bio do Instagram, só é se inscrever, porque aí vocês recebem link, tudo direitinho para poder participar.
Eu trouxe essa última frase aqui, que é uma frase de Bertin, que foi quem trouxe as constelações familiares. O processo de crescimento acontece quando incluímos cada vez mais algo que tínhamos excluído, para o qual não tínhamos dado o lugar que lhe compete. Ok? Essa é uma frase do livro Amor e Espírito, Amor do Espírito, de Bert Hellinger. Quem puder ler, maravilhoso. Eu queria agradecer a vocês pelo encontro. Eu espero ter ajudado um pouquinho. Não deixem de fazer o exercício, mesmo que coloquem o exercício em uma pasta dentro da gaveta. Porque quando você faz o exercício e você não faz a última parte, que é aquele quadro, mesmo assim, o processo é desencadeado, porque você está tomando posse da sua história, né? Então, faz isso. E eu tenho processos incríveis, né? De pessoas que começaram a mexer com isso, os mais velhos se empolgaram, começaram a fazer a árvore genealógica, começaram a fazer todo um processo. Tem avós que tomaram conta do processo. Então, tem de tudo. Então, assim, vale muito a pena a gente tomar posse do nosso sistema, da nossa história, da nossa identidade. Tá bom? Um beijo grande para todos. Fiquem com Deus. Tem aí live dia 3. A comunicação vai se chatear, mas eu não anotei o calendário, então não posso dizer com Karina certeza. queria falar e acabou não falando. Cadê Karina? Aqui, ó. Pergunta a ela o que era. Oi, Karina. Desculpe, seu microfone está fechado. Toda hora eu esqueço do microfone. Ei, Jaisa, tá ligeira aí, hein, Jaisa? Mas eu achei que na hora que eu fui falar, eu achei que ninguém tivesse visto. Eu achei que fosse uma pane aqui no meu celular. Falei, deixa para lá. Eu ia falar assim, se tem como constelar a falta de disciplina e a constância, se é algum problema encruado, sabe? Que a gente consegue constelar e trabalhar, porque a consciência você consegue adquirir um pouco, é o que eu falei, mas aí você não consegue, eu não consigo colocar em prática tudo o que eu preciso. Na verdade, por você falta pode de disciplina. constelar isso, mas você precisa entender de onde vem a falta de disciplina, como esse paradigma chegou até você, como foi construído isso. Então, é que um dos maiores que a gente tem é a repetição. Então, você pode ter pessoas na sua criação que disseram a você, você não tem disciplina, você não continua com nada, você isso, você aquilo outro, aí você vai guardando aquilo e assimila, não tem. E aí você começa a agir como se realmente não tivesse. Só que a disciplina é algo que é construído, né? Disciplina é a forma com que você lida com as ações. É uma construção. Ninguém nasce disciplinado, né? É seu. Você pode ter uma tendência à organização, mas a disciplina ela é aprendida. Cláudia, que está no Japão, a disciplina é algo que é maravilhoso, né? Que faz com que o Japão, inclusive, tenha o destaque que tem. Né? Mas as crianças aprendem isso desde pequeno, o tempo todo ali. E além disso, eles aprendem vamos trabalhar também, isso. A pensar de forma sistêmica. Então, isso também vem das pessoas orientais. Né? O que é pensar de forma sistêmica? Eu vou fazer um bolo. Aí vou eu passar penso, umas vou férias fazer aí, Cláudia. Vem. Eu vou fazer um bolo, né? Qual é o bolo que eu quero fazer? Qual é a receita? Aí eu vou e olho, tenho todos os ingredientes? Tenho. Eu pego todos os ingredientes e coloco em cima da mesa. Qual porção eu vou precisar de cada? Essa porção, essa e essa. Eu já separo. Na sequência que eu vou fazer, qual vem primeiro? Esse. Aí eu coloco na sequência do que eu vou misturar. E aí eu começo a fazer o bolo. Isso é um processo sistêmico de organização. E isso é construído com a criança. Quando ela começa a fazer um bolo, por exemplo, com a mãe, ou com o pai, ou com o avô. Né? Então, às vezes, na sua criação, você não teve processos assim de construção. Então, você é aquela que decide fazer o bolo, começa a misturar os ingredientes e quando vê, não tem o leite.
porque você não lembrou de olhar se tinha leite ou não em casa. Não é verdade? Ela está Sim. rindo porque ela já fez. Muito. Então, mas isso, a gente descobrindo de como isso chegou para você, você começa a transformar. Tenho certeza, tá bom? Sim. Gente, Muito obrigada. beijo no coração de vocês. Beijo, gente. Beijo a todas. Fiquem com Deus, viu? Gratidão, Beijo. Fica com Gratidão a Deus. todos. Tchau.